Olá pessoas, esse é o tour pelo meu celular. Primeiramente eu gostaria de falar que eu estou há um mês usando meu celular sem capinha e sem película. Ultimamente meu celular está com a temática mais de universo, então eu tenho vários wallpapers de planetas. E é assim que está organizada a minha home. Só tem os aplicativos que eu mais utilizo durante o dia. Eu possuo esse widget inteligente que ele fica alternando entre o clima e o relógio. Na primeira linha eu tenho as redes sociais que eu mais utilizo junto ao Spotify. Na segunda linha eu tenho os aplicativos que eu mais utilizo durante o dia. E embaixo os aplicativos essenciais para o uso. Bom, como vocês podem ver, meu celular está no modo escuro e por padrão os aplicativos ficam no modo dark. Em alguns aplicativos eu acho mais bonito o tema claro e por isso eu mudo. Geralmente os aplicativos que eu deixo no tema claro são os aplicativos da Google. Praticamente todos os apps têm como você mudar o tema. Então basta você apenas fuçar as configurações de cada aplicativo e decidir qual o melhor para você. Eu não estou utilizando o aplicativo de relógio nativo da Samsung, mas sim da Google. Simplesmente pelo fato do widget da Google ser mais bonito. Eu possuo o calendário e também o Reminder, na qual eu anoto as coisas que eu tenho que fazer durante o dia. E é muito útil, isso para mim quebra um galho absurdo. Eu possuo a caixa de e-mail na parte inferior porque eu recebo todas as notícias da faculdade por aí, então eu sempre tenho que estar de olho. Na minha gaveta de aplicativos eu organizo tudo em grupos e eu vou mostrar um pouco para vocês, começando por jogos. A Steam, na qual eu posso realizar compras de jogos para o meu computador, o Discord com que eu me comunico com os meus amigos e o Speed Test padrão. Tem um grupo da Google que já vem e o grupo da Samsung também, mas eu deixo os principais na frente. Segundo, o grupo de compras. Esses são os lugares que eu mais realizo compras. A Zara de vez em quando faz umas promoções, então eu sempre tenho um aplicativo para conseguir pegar essas promoções. A Centauro é uma das lojas mais famosas aqui do Brasil de sapatos, então de vez em quando alguma influencer consegue um desconto bom, a gente vai lá. AliExpress todo mundo conhece, onde dá para importar tudo de boa. E utilizo também Mercado Livre e Amazon. A próxima pasta é a pasta de estudos, na qual tem até um vídeo mais a fundo sobre isso, e esses aplicativos eu utilizo bastante até. O OneNote, na qual todos os meus cadernos estão aí, eu posso acessar eles de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, então é uma grande mão na roda. Classroom, que todos conhecem. Google Meet para algumas reuniões e aulas online e o Photomatch, que pode dar aquela ajudinha no cálculo. A próxima pasta é a pasta de redes sociais, na qual tem o Facebook e o Messenger, que não estava na home, que praticamente eu não utilizo. Mas é isso. Durante o dia eu utilizo bem mais o Instagram e o Twitter. Tem uma pasta com os meus cartões, na qual está presente todas as minhas contas bancárias. Obviamente não pode faltar a pasta com os wallpapers, que eu sou viciado em baixar. Também tem uma pasta com as minhas carteiras, carteira de vacina, carteira digital, carteira de estudante. Alguns aplicativos úteis.
E esses são os aplicativos que eu utilizo para editar fotos e vídeos. O Lightroom, na minha opinião, é um dos melhores aplicativos para se editar fotos no celular. Já o PixArt eu utilizo praticamente para fazer montagens das fotos. Dá até para fazer thumbnails no PixArt. E agora os aplicativos de mídia que eu mais utilizo. Os aplicativos relacionados à música, na qual eu só utilizo o Spotify e o Cifra Club. E também os aplicativos relacionados à comida, que no caso eu só uso o iFood e o Mac, o resto tudo eu desinstalei. E por fim, esses são os dois aplicativos relacionados aos meus dispositivos que eu tenho: a Smart Band 4 e o fone Bluetooth da QCI. Vamos para o unboxing das minhas duas cases. Foi uma luta para conseguir comprar porque eu queria comprar em um lugar físico e eu não achava em lugar nenhum. Eu comprei meu celular diretamente na Samsung, lá não tinha case pro S22. Eu procurei em vendas, em lugares que vendem capinha, nenhum lugar tinha e eu tive que me recorrer ao AliExpress e esperar a entrega. Então eu comprei duas capinhas, essa primeira de acrílico, que eu gosto das capinhas mais vazadas assim, na borda aí embaixo. E essa segunda capinha agora que eu irei abrir, ela é de silicone. Eu gosto muito dessa temática de astronauta e tal. Dá pra perceber, né, pelos meus wallpapers. Apesar da case de silicone ser mais gordinha e deixar uma pegada mais agradável, eu ainda prefiro essa case de acrílico. Ela fica literalmente muito rente à lateral do dispositivo, não sobra nenhuma rebarba e é muito bem feita. Tanto a case de silicone como essa de acrílico possuem esse alto relevo na qual protege a tela de entrar em contato com alguma superfície. E também as duas cases possuem um alto relevo na região da câmera, para que a câmera não entre em contato diretamente com alguma superfície.
duas coisas que eu vejo sempre no meu comentário e eu vou responder agora. Primeiro, o widget de relógio. Esse não é um widget nativo do relógio da Samsung, mas sim do relógio da Google. Basta apenas entrar na Play Store, digitar relógio, eu coloquei em inglês porque meu celular está em inglês, no caso clock, e baixar esse reloginho aí. E pronto, é só colocar o widget da Google na home. Segundo, eu tenho um painel de controle na barra Edge, na lateral do meu celular. Isso é incrível, incrível, incrível. Todas as funcionalidades e mais estão aí nessa barra de tarefas e eu posso personalizar do meu jeito. Eu tiro o print clicando no botão da barra de tarefas, brilho, coloco no não perturbe, consigo abrir direto o aplicativo do relógio, de data, calculadora, então é uma mão na roda, Antes de eu ensinar vocês como baixar, eu vou mostrar as configurações e mostrar o tanto de diversidade que dá pra pôr, dá pra você organizar em ordem. Olha o tanto de funcionalidade que eu não adicionei ainda, só tá no painel de controle as coisas que são importantes pra mim. E dá pra você mudar o estilo, colocar no modo iOS, colocar em preto e branco. Absurdo, absurdo. Dá pra configurar simplesmente tudo e deixar do jeitinho que você gosta. Para baixar, basta apenas você abrir a Galaxy Store e digitar Ctrl Center. Ele é esse aplicativo aí. Ele tá custando só R$10,92. R$10,92 é um lanche, pô. É uma casquinha no Mac. Esquece. Eu iria encerrar o vídeo aqui, mas vou fazer uma personalização para dar uma cara nova pro meu celular com a capinha de silicone. Então, vamos lá. Nesse momento o vídeo vai passar super rapidão, mas eu vou narrando para vocês. Primeiro eu mudei o wallpaper e selecionei um da mesma cor da minha case. E também com a mesma temática, com astronauta. Depois eu tirei do tema escuro e coloquei no tema claro. Neste momento eu fui colocar meu wallpaper para tela de bloqueio, também com a mesma cor. E eu mudei a paleta de cor dos aplicativos e das coisas. Bom, na parte de configuração, em barra de navegação, eu coloco para esconder os gestos, que eu acho que a tela inteira fica mais bonito. Após isso eu vou na parte de exibição, que em inglês está escrito Screen Zoom. E eu deixo ela na penúltima bolinha, quase no último. Após isso, eu vou na parte de fonte e estilo e coloco no mínimo. Com esses três passos, barra de navegação, exibição e fonte, eu ganhei muito mais espaço de tela e ficou tudo bem harmonioso. E foi assim que ficou meu celular com essa customização. Obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificações, curtir o vídeo se gostou e comentar o que você quer ver aqui ainda no canal. Fui!